Ei, ó, minha família boa, como é que é? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Vozes Visionárias Podcast. Espero que esteja tudo bem convosco, para dizer que muita gratidão por vocês estarem sempre do outro lado nos acompanhando. E se você ainda não se subscreveu no nosso canal, faça isso e subscreva-se. E para não perder nenhuma novidade do nosso canal. Para o dia de hoje, temos como nosso convidado o professor Elavoco, ele que vai nos esclarecer o tema cosmovisão. Vamos aqui entender o que é a cosmovisão, como é constituído mais ou menos e todos os conhecimentos de acordo a volta deste tema. E vamos também aqui entender, uma vez que o professor Lavoco fazia parte da educação, ele abandonou a educação, podem crer que não é salário, né? Ele tinha uma boa amizade com os colegas, com os alunos, mas queremos aqui entender o real motivo do abandono deste ramo da educação. Sem mais demora, vou aqui apresentar o nosso professor. Muito boa noite, professor. Olá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. É para mim um prazer. Aliás, todas as vezes que eu sou convidado para falar, eu sinto-me nada mais do que a minha obrigação, porque todas as vezes que nós falamos, construímos, deixamos sempre um rastro de nós. E esse rastro pode servir de edificação, não é? De correção, de orientação. E, aliás, eu, de certo modo, tenho uma fala que já é vinculativa e, de certo modo, desde a experiência, as habilidades e o tempo em que eu venho falando, isso, de certo modo, constituiu alguma autoridade sobre as pessoas. Então, para mim, é um prazer enorme poder falar para as pessoas a quem eu tenho gozo de alguma autoridade para falar. Então, fiquem à vontade. Ok, muito obrigado. E para começarmos, qual, afinal de contas, o real motivo que levou ao abandono da educação do nosso professor? Bom, é assim. Há pouco tempo, antes que eu vinha para cá, eu falava com um amigo meu, por acaso é médico, e está agora a fazer a especialidade. E fazia esse contraste entre as habilitações e as habilidades. Parece que o nosso ensino, sobretudo aqui em Angola, está formatado, nós somos sempre levados a nos formarmos para a conquista de habilitações. O que são habilitações? Habilitações é o título, é o papel, é o certificado, é o diploma, é alguma coisa que refere ou faz referência que você terá feito uma formação. Isso são habilitações, não é? Qual é a tua habilitação? Eu sou licenciado, sou médico, sou engenheiro, sou sei lá o quê. Habilitações podem ser negociadas, podem ser compradas, podem ser conquistadas de qualquer maneira. Mas agora, habilidades, que é já um conjunto de capacidades de fazer as coisas, é diferente. Não dá para improvisar habilidades. Ou você sabe fazer, ou você não sabe fazer. Não é se você é ou não, não é se você é ou não professor, não é se você é ou não médico, porque, olha lá, o que confere hoje, por exemplo, o facto de você ser médico ou engenheiro? Basta que eu apresente o papel, estou habilitado a exercer engenharia, medicina, o professorado. Então, de certo modo que o nosso ensino, infelizmente, não estou fugindo da tua pergunta, porque eu estou bastante localizado. O nosso ensino é muito voltado à conquista da habilitação, ok? É o que eu sou, é o meu título, a que nível eu estou formado. Não é muito o que eu sei fazer. Porque quando a pergunta for, o que a pessoa sabe fazer? Aí já estamos navegando em outras águas, estamos a navegar nas águas das habilitações. Então, que eu sou? Sou professor, licenciado pelo ICE do Lubango e tudo mais. Tenho a formação, tenho um certificado. Não tenho, na verdade. Isso já é outro assunto. Não tenho, porque a instituição onde eu me formei até agora não me deu o certificado. Mas pelo menos tenho uma declaração com notas, tenho um diploma, tenho um conjunto de colegas, que foram meus colegas, que conferem, né, endossam essa afirmação. E confirmam que eu sou professor. E, aliás, tenho os meus alunos e os meus colegas, enfim. Isto é um conjunto de informações que oferem, não é? Apontam para o professor como habilitações. Agora, quando a pergunta for o que eu sei fazer, aí já a resposta tem que ser diferente.
Então, o que eu sei fazer? Eu vim aqui fazer uma entrevista sem um guião, sem uma... Eu não sabia o que devíamos tratar, sem uma orientação. O que eu sei fazer? Eu sei comunicar, sei falar para as pessoas, sei orientar. O que eu sei fazer? Eu sei um montão de coisas que isso já são louros que estão por cima do professor. Então, fazendo uma conciliação entre as minhas habilitações e as minhas habilidades, começou a chegar um período em que as minhas habilidades começaram a afogar as minhas habilitações. Então, comecei a me sentir um Ferrari, vou voltar a dizer o que eu disse na entrevista anterior, comecei a me sentir um Ferrari nas cidades de Menongue. Tá bom, não está errado ter um Ferrari na cidade de Menongue, mas para andar em qual estrada? Com certeza. Daqui a 10 metros eu tenho que travar, porque o Ferrari é um carro concebido para aceleração, para grandes velocidades. Então, se tivermos estrada boa, não temos estrada boa em grande extensão. Então, as minhas habilidades começaram a suplantar as minhas habilitações e chegou um tempo em que eu era tão craque, mas eu sou craque, eu volto a dizer, eu não sou um professor qualquer. A educação me perdeu. E não perdeu um professor qualquer, perdeu um professor repleto de habilidades. Porque eu sou aquele professor que várias vezes eu mando os alunos fechar os cadernos, porque agora entraríamos a um assunto de outras matemáticas, porque eu sou professor de matemática, fazia caminhadas, fazia piqueniques, fazia saída. Eu conhecia os 200 alunos. Se eu tivesse 200 alunos, eu conhecia os 200. Eu tinha contato próximo com os alunos. Eu tinha sessões de orientação, sessões de palestra. Isso não é o que um professor faz. O professor de matemática ensina números, ensina a isolar X e acabou. Agora, quando um professor chega a esse nível, é um indicador de que ele já não cabe naquele lugar. Eu não estou aqui a me gabar, não estou aqui a tentar me comparar com outros professores, mas as minhas habilidades já não são mais de um professor, e sou professor de matemática. Então, deu a sineta, deu a buzina, tocou o alarme vermelho, e era hora de ir atrás de outros e novos desafios. Você não vai colocar um tubarão no aquário, a não ser que seja um aquário muito grande, né? Então, também não estou a dizer que eu sou tubarão, mas se eu me chamar de tubarão também não há erro nenhum nisso. Então, respondendo assim, em palavras miúdas, assim, objetivamente, eu parei de dar aulas porque precisei ter outros e novos desafios, precisei galgar outros voos, não é? Precisei sair do forno da sala de aulas para outros fóruns, para ir buscar outros desafios, porque chegou um tempo em que eu já não estava sendo desafiado, porque agora eu posso dar uma aula, por exemplo, da 10ª, basta que você me dê o tema. Olha, vamos falar sobre... vamos lá, números, raízes quadráticas, ok? Vamos embora. Vamos falar sobre proposições lógicas, ok? Vamos embora. Vamos falar sobre... Não é que eu dispensava o plano de aula, é que aquilo estava tão entranhado, mas eu não estou falando de uma carreira pequena, eu estou falando de 19 longos e cansativos anos. Então, não estou aqui... Quem fala o que eu falo não é gago, de certeza. Ok, fomos esclarecidos. E será que foi a cosmovisão que influenciou o abandono da educação? Então, foi por umas outras razões? Falar de cosmovisão é nesse sentido mesmo. O que é a cosmovisão? A cosmovisão, em resumo, são os óculos que nós usamos para encarar a realidade. Se os óculos forem azuis, tudo à minha volta vai estar azul. Se os óculos forem vermelhos, ou seja, os meus... Tem um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 6, não vou falar o versículo para que vos dê trabalho de ir ler. Procurarmos. Pronto, versículo 21 em diante. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será mau. Depois tem uma parte que Jesus diz assim, estou aqui a parafrasear. Se a luz que está em ti forem trevas, quão densas são essas trevas? Ou seja, nós sempre seremos vistos, ou sempre vamos olhar sempre para a realidade, para os fenômenos, para as circunstâncias,
a partir do conjunto de informações que nós obtivemos já à partida. Isso vai determinar muito a nossa ação. Por exemplo, alguém me chama de fraco. Ok. Quanto isso vai me afetar? Vai depender se eu me acho fraco ou não. Alguém acha que eu sou bruxo. Ok. Vamos lá. O que eu tenho em termos de informações, de background? A cosmovisão é esse conjunto de informações que vão guiar não só as nossas ações, como também as nossas reações. Então, a cosmovisão é a forma como olhamos para a realidade. Então, eu estava a dizer que eu já não me sentia um professor só sendo professor, trancado, confinado em quatro paredes. Isso faz parte da cosmovisão. A cosmovisão é que vai constituir a autoconfiança, vai constituir o autoconhecimento, vai constituir esse conjunto de informações a nosso respeito que vão determinar a qualidade dos nossos atos. Então, a cosmovisão é um assunto muito vasto, do qual talvez, se calhar, nem vamos nos esgotar aqui numa conversa. Sabendo que se a cosmovisão não fosse ou não se tornaria um sucesso para o professor voltaria para o ramo da educação ou nem por isso? Bem, é assim, não sei se você já tomou chá um pouco doce e chá muito doce. Sim, sim. Você toma um chá um pouco doce, ok? As pupilas gustativas vão se adaptar àquele chá. Quando você tomar um chá muito doce, quando voltar a tomar o chá um pouco doce, você não vai sentir açúcar nenhum. Porque as pupilas gustativas foram elevadas a um paladar diferente ou superior àquele anterior. Então, só o facto de eu ter abandonado a sala de aula, eu começo já a ver as coisas numa perspectiva muito diferente. Então, sabe aquela prova da terceira, quarta classe que você teve 10 e depois, hoje por hoje, você já depois estar a fazer superior ou então ter terminado, você olha para a prova, pô, essa prova é que me dormia. Mas isso aqui por causa de quê? Por causa da mudança do ângulo de visibilidade das coisas. Então, muito provavelmente eu não voltaria, porque para mim a educação, a sala de aulas, é muito mais do que um espaço para ganhar salário. E, infelizmente, para muitos, o professorado é só mais um ofício para ganhar salário, né? Temos visto um monte de pessoas que estão a manter-se na educação porque não tem onde cair morto, então não sabe fazer mais outra coisa. Então, não é meu caso. Eu de jeito nenhum eu voltaria. Ok. E de que forma a cosmovisão pode afetar positivamente na vida dos jovens? Porque temos visto que nós podemos ter uma boa cosmovisão, se calhar temos medo do erro, do fracasso dessa mesma cosmovisão. Por isso que a gente, às vezes, pode ter aquela cosmovisão, mas pela falta de oportunidade podemos não chegar a seguir essa nossa cosmovisão. O que você tem a dizer sobre bem, é assim, eu expliquei muito bem o que eu chamo aqui, nesse nosso contexto de cosmovisão. Vamos lá. Se a cosmovisão é um conjunto de informações obtidas, então nós temos que elevar o conjunto de informações obtidas. Está-se a ler muito pouco. Os nossos jovens, eu tenho, é assim, eu tenho estado a fazer críticas muito duras, não é? Eu sou um crítico à governação e nunca escondi isso, né? Então, e pronto, eu tenho esse senso de liberdade de fazer e dizer as coisas. Mas se a cosmovisão são os óculos que nós usamos para encarar a realidade, então tem que chegar num tempo em que ou vamos ter que trocar as lentes ou vamos ter que limpar os óculos, porque a visão da realidade, a visão dos jovens sobre a realidade tem estado a ser muito embaciada. Eu vejo uma juventude muito desesperada, uma juventude muito obstinada. Nunca houve um desejo tão ardente de viver fora do país.
Hoje as pessoas estão querendo ir ser apanhadores de lixo fora do país. Porque não? Mais vale ser pobre da Europa do que pobre da Angola. Mais vale ser jardineiro na Europa do que... Mas, meu, que bando de desocupados nós estamos nos tornando. Que bando de desesperados. Mas por quê? Porque não é nada porque não, o Estado do país, o MPLA, J-Lo, o partido, sei lá, eu estou pouco me lixando com isso. Mais do que essas abordagens políticas, nós precisamos exprimir e essa minha linguagem, apesar de disruptiva, é muito chocante. Eu tenho coragem de dizer isso. Mais do que criticar a governação, nós não estamos fazendo nossa parte. Nós não estamos a estudar. Não. É muito mais fácil encontrar pessoas com telemóvel na mão do que encontrar pessoas com livro na mão. Poxa, veja as livrarias. Estão as moscas. Você entra num restaurante e você não encontra ninguém a ler. Estamos a viagem, estamos a fazer um trabalho qualquer. Você não encontra alguém ocupado, atarefado a ler, a estudar. Isso inclui até os tais ditos estudantes universitários. A sério! E eu estava dizendo numa palestra no AMBO, não. Vocês não são acadêmicos, você revisa a matéria. Uma coisa é revisar a matéria, outra coisa é estudar. Porque quem estuda, vê-se. Nós estamos a formar pessoas que são craques na matéria. Ser craque na matéria não significa nada, não significa ser, não é? Ser inteligente. Isso não tem nada a ver com inteligência. As pessoas tiram notas altas das matérias que lhes foram dadas. As pessoas são versadas em conhecimentos adquiridos no caderno. Eu quero ver você discursar sobre assuntos que não são da tua área. Quero ver médico a falar sobre a água. Quero ver políticos a falar... Onde se vê os intelectuais. Porque ser bom, tirar 19, quem não tira? Vai tirar uma madrugadazinha, ter que estudar, revisar e depois fazer a prova daquilo que tem ensinado. Isso é leve, quem não sabe fazer isso? Isso aí... Esse é acadêmico, não é estudante. Não. Esse aqui é revisor de matéria. Ok. Então, se eu sacudir um pouco aquilo que nós temos estado aqui a usar, a chamar de estudantes, na verdade não temos muitos estudantes, isso não é verdade. Temos mais acadêmico do que provavelmente estudante. Não, temos mais revisores de matéria do que estudantes como tal. Como encontrar, Dá-me isso aqui. Sim. Um propósito de acordo com a nossa cosmovisão. Como que nós devemos ter certeza do nosso propósito? Bem, eu não sou muito defensor de propósitos, né? Desculpem-me lá o Miles Monroe quando diz que a maior tragédia do ser humano não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. E outros blá, 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 né? Eu, com todo respeito a Miles Monroe, o saudoso Miles Monroe. Mas, na verdade, e porque às vezes há essa tendência de espiritualização do propósito. Jovem, nós temos que viver segundo o nosso propósito. E depois as pessoas vão orar e então encontram o seu propósito. E depois vão orar, não tem mais propósito nenhum. Então, a minha pergunta é, afinal, qual era o propósito de facto, né? Não tinha propósito. Então... eu não sou muito essa aí de romantização dos propósitos, né? Não sou muito não sou muito defensor da ideia da vida dos propósitos. Na verdade, o que eu defendo é a ideia e eu vou insistir nisso, precisamos ser muito bons, não é? É preciso ser-se bom no que se faz. Se eu sou sapateiro, se eu cuido de ser sapateiro, então o desafio é não ser um sapateiro qualquer. Se eu sou professor, então eu não posso ser só um professor qualquer. Se eu sou vendedor, então eu me recuso a ser só mais um vendedor. Se eu sou fotógrafo, então eu não sou só um fotógrafo qualquer. Então, isso aqui, mais do que viver uma vida com propósito, porque há muitos que lhes foi imposto
Um propósito. Foi a igreja, o pastor orou, então, olha, o teu propósito, jovem, é fazer sei lá o quê, depois viver uma vida cansativa. Veja lá, porque eu andei 19 anos dando aulas. Você acha que o meu propósito, o meu chamado é dar aulas? Mas calma aí, para que quando eu não quisesse mais dar aulas, já não posso mais, porque é meu propósito. Não, poupa-me Deus, meu, não faça isso. Então, é necessário que nós sejamos treinados, versados, e vou voltar ao discurso que eu disse no princípio. Nós temos que aguçar as nossas habilidades. Temos que estar versados, treinados, capacitados naquilo que nós propusemos a fazer. Atenção, eu disse, nós propusemos, não é naquilo que fomos chamados a fazer. Veja lá que isso abafa, de certo modo, a ideia da espiritualização do propósito, né? Até porque eu acredito que eu posso deixar de ser professor para passar a ser costureiro, por que não? Eu posso deixar de ser costureiro para ser médico, por que não? Eu posso deixar de ser piloto para ser professor, por que não? A questão é, se for piloto, tem que ser bom piloto. Se for professor, tem que ser bom professor. É por isso que já me perguntaram, prof, então quer dizer que todo mundo tem que sair da educação? Claro que não! É que a gente que é tão bom, que está perdendo tempo ali. A gente que é tão mal, que está fazendo vergonha aí, tem que sair dali. Há muitos pedreiros que estão perdidos na sala de aula. E até o professor deu, na última palestra, o professor deu exemplo do Jorge Rubem, um arquiteto perdido na política. Me deu muita graça mesmo. E, professor, qual é a importância de ter uma consciência da nossa própria cosmovisão? Bom, a importância é para que nós cultivemos o autodomínio, né? A cosmovisão é fundamental para a construção do autodomínio, do autoconhecimento e para que nós não possamos cair no rótulo alheio. Okay. Yeah. E, de acordo com o nosso tema, você pode nos esclarecer mais o tipo de cosmovisão que existe? Bem, na verdade, a cosmovisão, eu não sou muito de classificar as coisas, não é? Sim, sim. A cosmovisão é... A cosmovisão, eu poderia dizer que são os óculos com os quais nós observamos a realidade. Então, cada um vai construindo a sua cosmovisão, porque eu não posso dizer lá, cosmovisão segundo tal. Não. Cada um está inserido numa realidade, então cada um constrói a sua trajetória de acordo com a sua realidade. Então, isso aqui vai ser fundamental para a construção da cosmovisão. Ok. E o professor, na última palestra que decorreu no ISPPM, o professor nos transmitiu acerca da cosmovisão política. Pode ser voltar nos transmitir esse conhecimento para o pessoal que ali em casa também poder entender mais ou menos o que é de cosmovisão política? Bom, é assim, eu sou partidário, né? Eu não tenho partido, não tenho filiação partidária e não pretendo me filiar, não pretendo me inserir em nenhuma fileira. Eu creio que se nós enriquecermos as nossas bases, através das quais nós construímos as nossas crenças ideológicas, a nossa cosmovisão política, eu creio que se a partir da base tiver alguma qualidade, não é? Se de facto as ideologias, as políticas forem a política partidária, no caso, for com base na cosmovisão qualitativa daquilo que nós cremos como sendo ideológico para a nossa vida política, eu creio que nós enriqueceríamos o topo do tipo, eu não posso melhorar o fruto sem que melhore a raiz. Então, o nosso Estado, Angola, no caso, está do jeito que está, porque o problema é de raiz, desde a base. E os frutos só são aquilo que nós vimos, né? É a tradução daquilo que são as raízes. Então, a cosmovisão política, nesse sentido, precisa ser melhorada a partir da base. É preciso
nós fazemos, se for, por exemplo, uma pessoa partidária, é preciso que os partidos, por exemplo, investam na educação política, ideológica. Aliás, tem essa disciplina chamada educação política ideológica, para que as pessoas não façam as coisas simplesmente por uma fé cega, por uma crença simplesmente, por um seguidismo. Né? É necessário que as pessoas construam as suas carreiras políticas com convicção e sabendo do que elas estão a fazer. Sim. Professor, o que motiva o professor a ser este grande homem que é uma receita que faz com que o professor se Bom, tornasse nesse assim, eu vou. As pessoas acham que eu sou uma pessoa especial, eu não me acho, não é? Não é isso, não é falta de autoconhecimento. Mas, bom, eu sou uma pessoa que se recusa a viver sem ter que partilhar o que sabe, do que sabe fazer, do que conhece. Aliás, eu sou um professor, assim, de facto. Então, eu só deixei de dar aulas, não deixei de ser professor. Então, o professor ensina e todo sítio onde eu for, então, minha missão é ensinar. Então, eu sou só essa pessoa que vive todo o tempo ensinando. Ok. E já para terminarmos, qual é o conselho que o professor deixaria para aquele jovem que tem uma cosmovisão, mas não consegue seguir com medo de fracasso, de mudança? Qual é o conselho que o professor deixaria para esses jovens? Olha, só para saltar do terceiro andar, só com alguma convicção de que eu posso saltar. Para eu fazer uma coisa, só com uma convicção de que eu posso fazer. Para eu deixar de fazer uma coisa, só com uma convicção que eu posso deixar de fazer. O que é que eu quero dizer com isso? Meu conselho. Pessoal, água parada apodrece. Apodrecendo, deita cheiro. Deitando cheiro, as pessoas evitam ficar de perto. Evitando ficar de perto, você vive isolado. Nós somos seres sociais para sermos sociáveis, para passarmos esta construção social da coisa. O meu conselho é, irmãos, se for estudante, estuda mesmo. Se for professor, ensine mesmo. Se for funcionário, trabalhe mesmo. Se for o que for, faça de facto. Vamos nos intensificar naquilo que fomos chamados, fomos comissionados a fazer. Ou vamos ter que ser essas canas abanadas por vento em qualquer direção. Então, em última instância, vamos nos aplicar a leitura para que nós saibamos discursar, perguntar, entrevistar, palestrar, fazer conferência, ensinar, falar, comunicar, porque isso aqui é o resumo daquilo que nós podemos ser. E, aliás, a nossa qualidade está na forma como nós comunicamos e nos deixamos comunicar. Ok. Muito obrigado, nosso professor, Disponha pelo sempre. conhecimento transmitido. Esperamos tê-lo mais vezes Obrigado. aqui no nosso programa para transmitir mais conhecimentos. Obrigado. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua noite e a sua trajetória. Muito obrigado. Também queremos agradecer a você por ter estado ali do princípio deste programa até agora. E se você ainda não se subscreveu no canal, subscreva-se agora e deixe o seu like. E até o próximo episódio. Obrigado.